Olá, como você está? Tudo bem contigo? O que fazer quando tudo parece que está errado ao seu redor, na sociedade, no mundo que você vive? Parece que todo mundo se corrompe, parece que tudo está errado. O que fazer quando não há mais esperança? Eu quero compartilhar essa palavra contigo no resplendor da sua glória, falando um texto da palavra de Deus que está no livro de Isaías, no capítulo 6, no resplendor da sua glória. Fique comigo, procure aí na sua Bíblia e já vamos estar compartilhando essa palavra contigo. Deus abençoe você. Olá, muito bem. Você permaneceu aqui comigo, vamos então aprofundar no resplendor da sua glória. O que fazer então quando as coisas parecem que não há esperança, tudo está errado, as pessoas estão vivendo voltadas para si mesmas, voltadas para o pecado, para a corrupção, para o engano, Isaías estava vivendo um tempo assim na sua vida. No capítulo 5 de Isaías, todo o capítulo 5 ele está proclamando profeticamente uma mensagem de arrependimento a toda a nação de Israel. Era uma mensagem dura. Ai de quem rouba, ai de quem mente, ai de quem logra o pobre. Enfim, havia uma mensagem muito dura que Isaías estava trazendo naqueles dias. Mas no capítulo 6, quando nós observamos o capítulo 6 do livro de Isaías, você vai ver que algo acontece no cenário da vida de Isaías. O resplendor da glória de Deus vem sobre aquele profeta. E é isso que nos dias difíceis que você e eu estamos vivendo, esse mesmo Deus que se manifestou, que se revelou a Isaías, ele também quer manifestar o resplendor da glória dele sobre nossas vidas. Mas o que está impedindo da glória de Deus resplandecer em nós? E é isso que eu quero ver, olhando juntamente contigo nesse texto de Isaías, e nesta mensagem eu quero compartilhar contigo. Isaías 6, capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, e 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam. Os serafins, eles não estavam calados, quietos, mas estavam fervorosos. E diz aqui, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, dizia Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar. Com uma pinça, com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Que tremendo isso! E diz mais, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo. Deus, assim como chamava Isaías, tem um chamado sobre a tua vida, tem um chamado sobre a minha vida. Ele já planejou, ele tem como propósito resplandecer a glória dele na sua vida. Mas esses são dias que nós precisamos entender o que tem impedido a glória de Deus, a glória do Senhor, de resplandecer na sua vida, de resplandecer nas nossas vidas, de resplandecer na vida da Igreja de Cristo nesses dias. Como Isaías, que estava tão ocupado, pregando, proclamando às pessoas,
na sociedade daqueles dias que precisavam se arrepender, que precisavam mudar de vida, que precisavam ter um tempo de arrependimento, de mudança, por causa da maneira que estavam vivendo, por causa da maneira que estavam fazendo as coisas, por causa da maneira que estavam tratando umas às outras, a maneira que estavam se relacionando com Deus. Mas Isaías estava tão ocupado mesmo com aquela mensagem que ele tinha no seu coração. Ele queria cumprir esta missão, ele queria ver um tempo de mudança em Israel. E aquele era um ano difícil, porque justamente o rei de Israel, Uzias, que tinha sido um grande rei, alguns estudiosos dizem que ele era primo de Isaías, mas Uzias, que tinha sido um rei que cresceu, que emergiu como um grande líder, fez grandes coisas em Israel, ele também havia se corrompido, ele também havia pecado e Deus havia tocado naquele rei com lepra. Assim toda a nação é como se tivesse leprosa, toda a nação foi afetada, toda a nação está vivendo um tempo difícil. Parece que é as nações do mundo nos dias atuais em que estamos vivendo. A nação brasileira, em que nós estamos enfrentando toda uma realidade, com a contaminação do Covid, a pandemia, e tantas coisas que nós estamos vivendo hoje, a realidade econômica, o desemprego, a desesperança. Então, hoje parece que nem essa mensagem que Isaías tinha, parece que ela está fugindo do coração de muitos, mas a glória de Deus aí, Deus continua sendo o mesmo. E a glória de Deus continua sendo a mesma glória. Ele quer resplandecer novamente a sua glória. E ele resplandeceu a glória dele antes de resplandecer na sociedade, antes de resplandecer sobre a nação, ele resplandeceu sobre o profeta Isaías. E ele fez isso de uma maneira individual, primeiramente. Ele fez isso num ano difícil, num tempo difícil. A gente muitas vezes quer definir Deus pela realidade que nós estamos vivendo. E é Deus que define essa realidade. Ele define muitas coisas que estão erradas, tortas nas nossas vidas. Aqui o profeta está pregando essa mensagem quando Deus aparece a ele. Quando Deus abre os céus, resplandece sua glória ao profeta, e ele fica, não sei por quantos minutos, por quanto tempo, ele fica ali extasiado, olhando a glória do Senhor nos céus. É como se abrisse uma janela nos céus, e o profeta começa atentamente ver o que ele está, através daquela janela, observando, e ele vê o Senhor. De alguma forma ele vê o Senhor, ele descreve da maneira que ele consegue descrever, Deus majestoso, imponente, exuberante, assentado no seu trono, e os serafins ao redor dele voando, celebrando e adorando a Deus. E a canção dos serafins era Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas o que eles cantam a seguir é tão tremendo, porque passa a mostrar a Isaías uma visão da terra que Isaías não tinha. Isaías tinha uma visão da terra, todo mundo vivendo em corrupção, tudo errado, a sociedade perdida, como ele, quando vê esta glória, acusa que esta glória toca o seu espírito, a sua mente, o seu coração, as suas entranhas. Esta glória mexe com coisas que estão dentro de Isaías, que nem Isaías percebe, porque ele está tão ocupado vendo a corrupção de toda a sociedade naqueles dias e denunciando, proclamando arrependimento à sociedade, que ele não percebe que esta situação que a sociedade está vivendo havia lhe atingido, havia lhe afetado, havia esfriado a sua fé, havia bloqueado o seu coração, havia pesado sobre ele. Então, quando a glória de Deus vem, ela expõe não somente os pensamentos de Deus para aqueles dias, para aqueles momentos, para aquele ano, que era o ano da morte do rei Uzias, era um ano de luto para a nação de Israel. Hoje nós vivemos um tempo de luto para a nossa nação, para as nações da terra. Muitas pessoas têm morrido, muitas famílias têm perdido seus entes queridos, familiares, pessoas tão íntimas, tão preciosas para si. Então é um tempo de dor, de perda, de choro, de lágrimas, mas é um tempo de chorarmos diante de Deus. E Isaías está proclamando aquela mensagem, mas ele
não se dá conta que havia uma outra mensagem para o coração dele. E essa mensagem ele mesmo proclamaria. Quando ele vê a glória do Senhor, ele vê os serafins adorando e cantando ao redor do trono de Deus. Ele vê como o trono de Deus se move para receber a adoração dos serafins. Então ele ouve a canção dos serafins, que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí eles dizem algo que acredito que impacta Isaías. E a sua glória se vê sobre toda a terra. Isaías não via a glória de Deus sobre toda a terra. Muitas vezes nós estamos vivendo tempos que parece que não vimos Deus. Parece que Deus sumiu do mapa dos países, das nações, do Brasil, do nosso estado, do nosso município. Onde está Deus? Onde está Deus? Aonde está a sua presença? A sua glória ainda está sobre nós. Deus quer resplandecer essa glória. Mas o que está impedindo esta glória? Muitas vezes é o que sufoca a nossa esperança, a nossa fé. É o pecado, é o luto, é a tristeza, é tantas coisas. É um tempo de nós chorarmos diante de Deus. É um tempo de nós nos arrependermos pelos nossos pecados. É um tempo de buscarmos a face do Senhor, para que Ele resplandeça novamente a sua glória em nossas vidas. E Isaías, no capítulo, mais precisamente no capítulo 5, ele diz assim: então eu disse, ai de mim. Ele dizia ai de todos na sociedade daqueles dias. Ele era o homem que estava chamando todo mundo ao arrependimento. Mas naquele momento, ele se deu conta que Deus queria começar por ele. E Deus estava esperando por ele. Era o momento dele se arrepender. Era o momento dele se colocar diante de Deus. E então o profeta se coloca, com a sua alma aflita, com o seu coração em dor, com o seu coração triste, chorando por ele, não mais pela sociedade, mas por ele, pelo seu pecado. Porque ele viu, ele diz o seguinte: eu estou perdido. Por que o profeta estava perdido? Antes ele estava denunciando que a sociedade estava perdida, no meio de tudo que estava acontecendo. Mas agora ele se dá conta, e só Deus lhe mostra. O resplendor da glória do Senhor traz uma revelação oculta do coração, da alma do profeta. E nessa revelação oculta, Deus mostra coisas que estavam escondidas e que não podia estar escondido dentro de Isaías. Isso estava impedindo a manifestação da glória de Deus, o resplendor da glória de Deus no próprio profeta. A vida do profeta muda a partir desse capítulo, a partir desse episódio, a partir desse acontecimento. Deus vem sobre o profeta, ele salva a vida do profeta, ele salva o ministério do profeta. Deus quer salvar muitos ministérios, Deus quer salvar muitos homens e mulheres que têm chamados. Como eu, você também precisa receber esse resplendor da glória do Senhor. Mas muitas vezes nossa alma, nosso coração está triste, está sofrendo, está dolorido, como o profeta Isaías. Nós podemos dizer: ai de mim, estou perdido, em meio a tudo que estou vivendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Que contraste! Enquanto com os olhos ele via o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Mas a sua alma não podia apreciar esta glória, porque ela estava sofrendo, ela estava dolorida. Então, Deus envia o socorro. E eu entendo que é um tempo de socorro. Antes do resplendor da glória do Senhor, Ele envia o seu fogo. Ele ministra-nos com o seu fogo. É um tempo de nós recebermos purificação de Deus, recebermos a cura de Deus. Então um dos serafins, diz o versículo 6, voou para mim. Ele não voou para o leste, para o oeste, eu não sei onde Isaías estava no mapa, mas ele voou exatamente para Isaías. É um tempo que Deus quer mover sobre você. É um tempo que Deus quer mover sobre o seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Não está falando dos pecados do mundo, mas está falando dos pecados nossos, da igreja, dos cristãos, de nós pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, ministros do Senhor, ministros de adoração, intercessores.
É o nosso pecado que Deus quer, é nós que Deus quer restaurar. Isaías não via que ele estava em pecado, ele não via a realidade da sua alma. Nós não conseguimos ver o nosso coração, disse o profeta Jeremias no capítulo 17, versículo 9, inspirado pelo Senhor, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas Deus fala, eu, o Senhor, conheço e eu provo os pensamentos, provo o coração para ver quais são os seus pensamentos e que fim eu darei. Amados, o profeta Isaías, ele é purificado pelo Senhor, ele é ministrado pelo Senhor e instantaneamente ele é transformado. Este homem, por mais que está sofrendo pelo luto da morte do seu primo ou do rei de Israel, por mais que ele está sofrendo com o Estado, com a realidade da sociedade e da nação naqueles dias, mas ele é purificado e no mesmo momento o seu espírito muda. Ele passa a ter um espírito valente, um espírito espontâneo, um espírito determinado, ousado. E com a brasa tocou a minha boca, diz o versículo 7, disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Houve um rompimento na vida do profeta. A ministração do anjo, o anjo veio e ministrou o profeta com aquela brasa nos seus lábios. E no momento que ministra os lábios do profeta, todo o seu ser foi purificado. E todo o seu ser resplandecia em glória agora. Então o profeta diz, depois disto ouvi a voz do Senhor. Aí ele ouve o Senhor falando. Talvez ele não ouvia Deus falando claramente. Até então, porque a sua alma estava tão pesada. Mas ele ouve o Senhor falando e dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, prontamente ele se coloca à disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a este povo. Deus precisava do profeta, mas não poderia usá-lo no estado em que ele estava. Não poderia manifestar sua glória através do profeta, da maneira que ele estava. Deus precisava purificá-lo, Deus precisava curá-lo, Deus precisava perdoá-lo, Deus precisava restaurá-lo. O que Deus precisa fazer na sua vida? O que Deus precisa fazer na vida da igreja dele, na igreja de Cristo, nesses dias que nós estamos vivendo? Deus vai começar primeiro pela igreja, depois pela sociedade, pelo mundo. Nós estamos querendo que todo mundo seja vacinado, que seja eliminado qualquer rastro da contaminação do Covid-19. Nós queremos uma vida livre de toda enfermidade, de toda peste. Mas Deus quer começar primeiro conosco, nos curando a nossa alma. Não vacinando a nossa alma, mas trazendo fogo espiritual, fogo divino para purificar a igreja, purificar o coração, a mente da igreja. Isaías 60, você já vai ver o profeta trazendo uma mensagem para toda a nação. Veja que mudou a mensagem do profeta. O nível profético que ele está operando agora é totalmente diferente. É um outro nível de glória, é um outro nível profético que Isaías está agora funcionando, que ele está se manifestando agora. E é isso que Deus quer fazer com a igreja. Ele quer romper as malhas da igreja, ele quer romper as cordas da igreja, ele quer liberar a igreja a um crescimento espiritual, a um amadurecimento espiritual, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a tudo que estamos vivendo. Então, Isaías 60 diz do versículo 1 em diante, levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Olha que mensagem tremenda, olha que resplendor de glória está vindo sobre a nação. Os povos continuarão na escuridão, experimentando dias de trevas, mas sobre a nação agora, o profeta que já é um resplendor da glória do Senhor, ele pode trazer essa mensagem para toda a nação, em Isaías 60.
levanta e resplandece. Então é um tempo de nós nos levantarmos, nos colocarmos perante o Senhor. Ele vai abrir a janela da sua presença, da sua glória. Ele vai manifestar a sua glória. Porque, segundo aos Coríntios 3,18, diz que, ora, com o rosto descoberto, nós contemplamos o Senhor, nós contemplamos a sua glória e somos transformados por uma glória maior. Somos transformados de glória em glória, porque o Senhor é o Espírito. Então, queridos, é um tempo de nós irmos como o filho pródigo, irmos termos com o nosso Pai. O filho pródigo estava vivendo um tempo difícil, e esse tempo difícil é para nós ir ter com o nosso Pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E dir-lhe-ei, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus empregados. Nós temos que nos colocar diante de Deus, porque nós somos filhos. Em Cristo Jesus você é filho, e se você ainda não tem Jesus em seu coração, Ele quer restaurar o seu coração, de um coração órfão para um coração de filho, através de Jesus. Ele quer te apresentar diante do Pai. Então levanta e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos. É essa a realidade que estamos vivendo agora. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor. É um tempo em que a glória, Deus quer fazer a glória dele resplandecer novamente sobre você, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Se coloque diante dele. Busque a Deus cada dia. Esse é um tempo de buscar diante dele. É que as coisas começarão a romper na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.